Olá, marujos! Lembrando, de grão em grão a galinha enche o papo. Então hoje a gente vai estudar sobre farmacodinâmica. Esse é um dos conteúdos cobrados na prova específico para farmacêutico da EBC. Se encaixa no tópico interação droga-receptor ou interação de drogas, mecanismos moleculares de ação de drogas, por exemplo. A questão: na prática clínica, quando se administra adrenalina para controlar os problemas clínicos, que oferecem riscos de morte e que são produzidos por reações anafiláticas, tem-se um exemplo típico de que algum tipo de agonismo, antagonismo. Então, quando precisar usar essa adrenalina para ir contra um efeito de uma anafilaxia, que tipo de ação está tendo? Lembrando que a adrenalina ela é usada muito em hospitais para esse tipo de reações anafiláticas. E é a mesma adrenalina que a gente libera quando está feliz, quando está fazendo algum esporte radical, por exemplo. Vamos ver onde é que essa adrenalina atua. Ela vai participar do sistema simpático, então vamos lá dar uma olhada. O sistema simpático ele é responsável por dilatar a nossa pupila, inibir a salivação, relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos, também pode inibe a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a liberação de glicose pelo fígado para gerar mais energia, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina para a gente ter mais energia, mais força para fugir de uma ação ou para reagir. Quando é que a gente ativa esse sistema simpático? Ele vai atuar de modo oposto ao parasimpático, preparando o organismo para reagir a situações de medo, estresse e excitação, deixando todo o corpo em alerta para enfrentar situações de perigo, esforço intenso, estresse. Como visto nessa tabelinha anterior aqui, ó, ele atua nessas situações. Ele provoca essas situações aqui, por exemplo, um dos que nós estamos interessados, no caso da reação anafilática, é o relaxamento dos brônquios. É desse sistema que nós precisamos, então, em uma situação de choque anafilático. A gente vai estar ativando o sistema simpático em uma situação de medo, uma situação de estresse, uma situação de luta e fuga. Aqui o exemplo do gatinho, quando ele toma um susto, quando ele tem que reagir, ele eriça todos os pelos. Aqui, em todas essas situações, é o nosso sistema simpático que está sendo ativado. Então vamos lá, o que seria uma anafilaxia ou reação anafilática? É uma reação alérgica potencialmente fatal. Ela é mediada pelos anticorpos IgE. Nesse caso, no primeiro contato que a pessoa tem com o alérgeno, ela não necessariamente vai ter uma reação alérgica, mas no segundo contato, o corpo já conhecendo aquele alérgeno, ele reage de maneira exacerbada àquele alérgeno, causando anafilaxia. Os sintomas podem incluir vários, dentre eles a dispneia, que é a falta de ar, sibilos, que é aquele barulho de respiração ofegante, e hipotensão, então a pressão baixa muito. Então o diagnóstico é clínico. Apresentando esses sintomas, eu já vou desconfiar de uma reação anafilática. Tratar como esse problema? Com adrenalina. O broncoespasmo e o edema das vias respiratórias pode exigir o uso de um beta-agonista, por exemplo, o Aerolim. Talvez eu tenha que entubar esse paciente. Então, também em caso de hipotensão persistente, eu tenho que fazer reposição de líquidos. Lembra que quando a gente está tratando o paciente com hipertensão, a gente diminui os líquidos ao administrar um diurético? Então, nesse caso, eu aumento o volume de líquido para aumentar a minha pressão, aumentar a pressão do meu paciente. E eu posso usar os vasopressores. Nesse caso aqui, quem seria o vasopressor? A adrenalina. Olha, uma reação anafilática, pode aparecer várias erupções na pele, a pessoa tem dificuldade de respirar, é como se estivesse trancando a garganta. Pode inchar o rosto, inchar todo o corpo. Numa reação anafilática, quem
é que está causando todo esse problema? A histamina. A histamina é liberada, então, numa reação anafilática, uma reação de alergia. Os mastócitos são as células ativadas numa reação anafilática. Ele degranula, liberando histamina por todo o organismo. Essa histamina vai atuar diminuindo a secreção gástrica no estômago, porque essa não é a prioridade agora. Eu não quero digerir nada, eu quero sobreviver. Aumenta a vasodilatação e causa vasoconstrição dos broncoconstrição. Então, esses brônquios, além de ficarem fechadinhos, constritos, causando essa broncoconstrição, ele também libera muito muco, e isso dificulta em extremo a nossa respiração. Outro efeito de uma reação alérgica é o prurido, a coceira. Todo o corpo começa a coçar. Então, os sintomas de intolerância à histamina são muito semelhantes à de uma reação alérgica clássica. Então, eu posso ter também simplesmente uma intolerância à histamina, apresentando esses sintomas semelhantes à reação anafilática. Pode aparecer uma dor de estômago, diarreia, flatulência, prurido, dor de cabeça, asma, toda aquela dificuldade para respirar, o nariz entupido, coceira nos olhos. Então, essa histamina aqui, liberada em excesso numa reação anafilática, vai apresentar esses sintomas também. Os beta-bloqueadores são medicamentos, como a gente já falou, que pode ser usado em uma reação anafilática. Eles podem ser inaláveis ou injetáveis, usados nessas situações clínicas. As causas de reações alérgicas podem ser várias, desde um medicamento como a própria penicilina, picadas de insetos, venenos de animais, até alimentos. O salbutamol é um exemplo de agonista dos receptores adrenérgicos beta 2 de curta duração, e é muito utilizado tanto no dia a dia como numa situação mais grave, uma situação clínica. Por que a gente usaria uma adrenalina numa situação de reação anafilática? A adrenalina é um vasopressor, ele vai alterar a pressão dos vasos. Então, ela é a base para o tratamento da anafilaxia. Ela pode aliviar todos os sinais e sintomas e deve ser administrada imediatamente. No momento que estiver ocorrendo a reação, eu já devo tomar, não dá para esperar. Ela atua sobre o sistema simpático, interagindo com receptores alfa e beta. No caso da reação alérgica, o meu interesse é que essa adrenalina interaja com o receptor beta-adrenérgico, causando a dilatação brônquica, relaxamento da musculatura lisa visceral. Por exemplo, por que eu quero dilatar meu brônquio? Porque na reação anafilática ele está ocorrendo uma broncoconstrição e eu quero dilatar esse brônquio para a pessoa poder respirar melhor. Lembrando que a adrenalina vai atuar também sobre o receptor alfa-1 adrenérgico, alfa-2 adrenérgico, B1 adrenérgico e B3 adrenérgico. Então, a letra A é incorreta, porque os agonistas inversos ligam-se à conformação inativa do receptor e a estabilizam, inativando assim o receptor. Não é o caso da minha adrenalina. Minha adrenalina não vai fazer isso. Não é um caso de agonismo inverso. Também não é antagonismo competitivo. A adrenalina não vai precisar competir com ninguém para fazer a ação dela. Lembrando que o antagonismo competitivo ocorre quando esse antagonista compete pelos receptores do agonista. Nesse caso, a adrenalina teria que competir com os receptores de histamina, o que não acontece. E isso pode ocorrer de maneira reversível, quando o antagonismo diminui se eu aumentar a concentração de agonista, ou pode ocorrer de maneira irreversível, quando mesmo eu aumentando o meu agonista, não há essa dissociação do receptor. Um exemplo de antagonismo irreversível são os inibidores da acetilcolinesterase, nos casos de envenenamento por inibidores da acetilcolinesterase
o antagonismo é irreversível e isso é muito perigoso, muito mais difícil de reverter. O antagonismo metafinoide. Ele vai mudar com a formação dos sítios de ligação dos receptores utilizados pelo agonista. Então, o receptor era de um jeito, ele muda uma coisinha, muda a conformidade dele. E o agonista não consegue se ligar mais a esse receptor, não consegue mais reconhecer. No caso das enzimas, esse é chamado também de antagonismo alostérico. Não é esse o caso também da minha questão, também não é minha resposta. Letra D, finalmente achamos nossa resposta. O que vai ocorrer é que haverá um antagonismo funcional ou fisiológico. O antagonista funcional ou fisiológico, na verdade, é um agonista que age em um sistema de receptores diferentes, no qual produz efeitos biológicos opostos àquele produzido pelo agonista inicial. Então, lembra o que a histamina fez nos brônquios? Ela causou vasoconstrição. Além da vasoconstrição, aumentou a concentração de muco. Resumindo, obstruiu os brônquios. Então, eu vou usar a epinefrina e o salbutamol, que são agonistas beta-adrenérgicos do músculo liso bronquial, que vão causar relaxamento. Esses epinefrina e salbutamol vão agir em locais totalmente diferentes da histamina. Nos brônquios, a adrenalina vai permitir a broncodilatação e aumentar o fluxo respiratório. Por isso ela é utilizada no caso de bronquites, anafilaxia. Apesar dela atuar em um sistema diferente, ela causa um antagonismo funcional ou fisiológico quanto à histamina. Antagonismo químico. Por que não seria antagonismo químico também? Porque o antagonismo químico ocorre só quando se mistura duas substâncias, o agonista e o seu antagonista, em uma solução, e esse antagonista inativa o efeito do agonista. Isso gera um composto inativo ou menos tóxico. Um exemplo é os quelantes, usado para inativar a toxicidade de metais pesados, a neutralização ácido-base. Então, é uma química que ocorre. É uma interação química. O carvão ativado, por exemplo, usado na desintoxicação por venenos em animais. Isso vai ocorrer devido a um antagonismo químico. Aqui as nossas referências e até a próxima.